pessoal, professor Gustavo aqui. Nós estamos corrigindo o segundo exame de qualificação do vestibular UERJ 2020, questão 47, Geografia. E a questão ela é muito interessante porque ela nos faz pensar bastante. Começa com um gráfico que o título é a pergunta que foi feita para as pessoas. E a pergunta é: qual é o percentual de imigrantes na população em seu país? Foi feita em 2015 essa pesquisa. E a gente pode ver que essa pergunta foi feita em vários países da Europa e que a população, ela, em todos os casos, superestima a proporção de imigrantes no total da população do seu país. Lembrando que o imigrante é aquela pessoa que veio de fora do seu país e chegou nele, buscando melhores oportunidades de renda, ou seja, fugindo da pobreza, da miséria, ou fugindo de alguma guerra, perseguição política, perseguição religiosa, fugindo de algum desastre natural. Bom, nós podemos ver que esse pensamento da população, quando eles acham que tem muitos imigrantes, mais do que na verdade tem, na verdade é aquele pensamento de que tem imigrantes demais, aquele pensamento de chega de imigrantes, do é preciso fechar as portas para esse pessoal, ainda que eles tenham motivos legítimos e que eles se proponham a trabalhar nos países onde eles chegam e assim contribuir com a economia. Por que as pessoas pensam isso? Porque, principalmente em períodos onde você tem desemprego avançando, onde você está passando onde o país está passando por uma crise econômica, o que se pensa? Que o imigrante ele vai concorrer com você pelos seus empregos e que o imigrante ele vai significar um gasto do governo com programas sociais voltados para a saúde, educação, redução de desigualdades, por aí vai. Então, esse pensamento ele é um pensamento típico do que a gente chama de uma direita conservadora. Eu vou tirar um pouquinho essa imagem e vou colocar essa outra aqui, que é um quadrinho que eu preparei sobre o espectro político. É um quadro extremamente simplificado. Eu super aconselho que vocês encontrem depois outras fontes para aprofundar isso e ver de uma forma mais exata. Mas a gente pode ver que o espectro ele não se limita à esquerda e direita. Existe muito mais coisa, por isso que nós chamamos de espectro. Então, do centro à extrema esquerda, a gente ainda passa pela centro-esquerda e pela esquerda. Do centro à extrema direita, a gente ainda passa pela centro-direita e pela direita. Por quê? Porque é comum a gente encontrar alguns elementos que se misturam, algumas posturas políticas que pegam alguns elementos de uma e de outra, ou com maior ou com menor intensidade. Mas, basicamente, a esquerda ela vai acreditar que é o papel do Estado reduzir, amenizar as desigualdades sociais, promover os direitos da população, né? Assim, investindo muito em saúde, educação, infraestrutura, cultura, programas sociais, e que isso é feito através da transferência, né, de renda via impostos. Então, você vai cobrar mais impostos de quem pode pagar mais, você vai cobrar mais impostos das empresas, né? Na esquerda também a gente tem uma regulamentação muito mais forte das empresas. Já a direita, ela acredita que se você dá a liberdade das empresas, ou seja, se você abaixa a regulamentação, né, que a gente chama de desregulamentação, ou de acumulação flexível, onde o patrão negocia diretamente com o trabalhador, onde você não tem um número grande de direitos trabalhistas, onde você não tem um número grande de leis ambientais, que a economia vai prosperar e aqueles que mais se esforçarem, que mais merecerem, vão conquistar lugares de maior conforto econômico, né? E, por outro lado, a gente vai ter também um pouco da oposição entre liberais e conservadores. E aí tem uma lista de posturas aqui interessantes, né? Então, geralmente, quanto mais para a direita você estiver, mais conservador você é. Quanto mais para a esquerda você estiver, né, mais liberal você tende a ser, embora existam muitas experiências de esquerda autoritária, né, durante a história do mundo. Vamos lá. Então, qual, na opinião de vocês, seria aquela que tem a maior tolerância com o acolhimento de imigrantes, a esquerda ou a direita? Então, a direita, na verdade, ela é a que vai se mostrar mais intolerante aos imigrantes, porque ela é mais conservadora e ela acredita na redução dos custos, na redução dos gastos. E outra, né, ela não vai na causa do problema. Então, você não se pergunta por que os empregos estão escassos,
Por que está cada vez mais difícil comprar comida e manter a sua qualidade de vida como ela era? Você vê que tem gente concorrendo. Então você não vai na causa da escassez, mas você acaba desviando a culpa. E aí você acaba legitimando essa desigualdade como se ela fosse algo dado. Então vamos lá. Os gráficos, o enunciado agora da questão. Os gráficos acima são parte do resultado de uma pesquisa feita em 2015 sobre a percepção dos cidadãos de diferentes países acerca do fenômeno migratório. A diferença entre o percentual médio estimado pelos que responderam à pergunta e o percentual real de imigrantes em cada população nacional expressam uma grande preocupação de cidadãos europeus na atualidade. Ou seja, o grosso dos cidadãos europeus estão preocupados com a quantidade crescente de imigrantes, que na opinião deles já está demais, que é um pensamento típico de uma direita conservadora. Uma consequência direta dessa preocupação ou seja, essa preocupação ela pode levar a quê? E aí a correta é a alternativa C, ao crescimento dos partidos de extrema-direita, essa direita extremamente conservadora, que vai ser uma direita que ela acredita na concorrência, na individualidade, ou seja, o imigrante ele é o seu concorrente e o Estado deve gastar menos, que também é outra característica da direita. As outras não se aplicam. Na A, por exemplo, você tem ampliação dos programas de proteção social. Isso não é uma consequência do pensamento de direita conservadora. Pelo contrário, isso tem muito mais a ver com uma esquerda liberal. B, intensificação dos conflitos de caráter militar. Também isso não está expresso quando você acha que tem imigrantes demais. Isso até você ver o imigrante como uma ameaça militar antes de você ver ele como uma ameaça econômica e política. E D, fortalecimento dos acordos de integração econômica. A integração econômica, ela tende, não necessariamente acontece isso, mas ela tende até a facilitar algumas vezes o trânsito de pessoas. Se a gente for parar para pensar na própria União Europeia, onde você tem liberdade de trânsito de pessoas de um país para o outro, né? Você tem a livre circulação de pessoas, o que não acontece na integração econômica entre Estados Unidos, Canadá e México, que você tem uma integração econômica de redução de impostos e tarifas entre os países para mercadorias e até para capitais, mas você não tem a livre circulação de pessoas. Espero ter ajudado. Bons estudos!